você não vai acreditar no que acontece no final. Comenta aqui o que você achou e compartilhou com os amigos. Essa história vai te prender do começo ao fim. Assista agora e me diga nos comentários o que você faria nessa situação. Prepare-se para uma reviravolta inacreditável. Assiste até o final, deixa o like e manda para aquele amigo que ama boas histórias. E aí, você faria diferente? Comenta aqui a sua opinião e bora discutir essa história. Não esqueça de compartilhar. Lisa e Anne eram inseparáveis desde o primeiro dia de faculdade. Dividiam o mesmo quarto no alojamento, estudavam juntas para as provas e passavam horas conversando sobre tudo, sonhos, medos, relacionamentos e até mesmo as brigas familiares. Lisa vinha de uma família estruturada, com pais casados há mais de 20 anos, enquanto Anne crescerá com a mãe, após o divórcio dos pais quando ela era criança. Apesar das diferenças, as duas se completavam perfeitamente. Tudo começou a mudar durante as férias de verão, quando Lisa convidou Anne para passar uma semana em sua casa. A família de Lisa morava em uma cidade pequena, cercada por montanhas e lagos, um lugar tranquilo e perfeito para descansar. Anne aceitou o convite sem hesitar, animada para conhecer o lugar onde Lisa crescerá. Ao chegarem, foram recebidas pelos pais de Lisa. Seu pai, Carlos, era um homem charmoso, de sorriso fácil e olhar gentil. Ele trabalhava como arquiteto e tinha um jeito cativante de contar histórias. Anne não conseguia evitar se sentir à vontade perto dele, como se ele fosse uma figura paterna que ela nunca tivera. Carlos, por sua vez, parecia adorar a companhia de Anne, sempre fazendo perguntas sobre seus planos para o futuro e elogiando sua determinação. Nos primeiros dias, tudo correu bem. As duas amigas aproveitaram o tempo livre para explorar a cidade, nadar no lago e ajudar a mãe de Lisa na cozinha. Mas aos poucos, Anne começou a notar algo diferente em si mesma. Sempre que Carlos entrava na sala, seu coração acelerava. Ela tentava disfarçar, mas não conseguia ignorar a atração que sentia por ele. Era algo que a confundia e a assustava ao mesmo tempo. Uma noite, durante um jantar em família, Carlos contou uma história engraçada sobre uma viagem que fizera anos atrás. Anne riu mais do que o necessário, e seus olhos se encontraram com os dele por um instante que pareceu durar uma eternidade. Naquele momento, ela soube que estava em apuros. Nos dias seguintes, Anne tentou se afastar, mas Carlos parecia sempre encontrar um jeito de estar perto dela. Um dia, enquanto Lisa ajudava a mãe no jardim, Carlos e Anne ficaram sozinhos na varanda. Ele perguntou se ela estava bem, e Anne, sem pensar, confessou que se sentia confusa. Carlos, surpreso mas compreensivo, ouviu atentamente. E então, sem que nenhum dos dois soubesse explicar como aconteceu, eles se beijaram. O beijo foi breve, mas intenso. Anne se afastou imediatamente, envergonhada e assustada. Carlos tentou se explicar, mas as palavras não saíram. Ambos sabiam que haviam cruzado uma linha que não deveria ser cruzada. A partir daquele dia, a atmosfera na casa mudou. Anne evitava Carlos a todo custo, e ele parecia igualmente desconfortável. Lisa, perceptiva como sempre, notou que algo estava errado, mas não conseguia entender o que era. Anne se sentia culpada, traindo a confiança da melhor amiga, mas não sabia como contar a verdade. Na última noite da viagem, Anne decidiu que precisava ser honesta. Ela chamou Lisa para uma conversa séria e com lágrimas nos olhos contou tudo. Lisa ficou em silêncio por um momento, processando as informações. Depois, surpreendentemente, ela abraçou Anne. Eu não posso dizer que não estou chateada, disse Lisa com voz trêmula. Mas você é minha melhor amiga, e eu sei que isso não foi fácil para você. Precisamos resolver isso juntas. As duas conversaram por horas, e Lisa decidiu que precisava confrontar o pai. No dia seguinte, ela falou com Carlos, expressando sua decepção e pedindo que ele refletisse sobre suas ações. Carlos, envergonhado, prometeu que nunca mais permitiria que algo assim acontecesse. Anne e Lisa voltaram para a faculdade, mas as coisas nunca mais foram as mesmas. A amizade delas havia sido abalada, mas ambas estavam determinadas a reconstruí-la. Anne sabia que tinha cometido um erro, mas também sabia que precisava seguir em frente e aprender com ele. De volta à faculdade, Anne tentou se concentrar nos estudos e na amizade com Lisa, mas o que aconteceu na casa da amiga a perseguia. Ela não conseguia esquecer o beijo com Carlos, e a culpa a consumia por dentro. Lisa, por outro lado, parecia estar se esforçando para superar o ocorrido, mas Anne notava que algo havia mudado entre elas. A confiança não era mais a mesma. Uma noite após uma festa na faculdade, Anne recebeu uma mensagem inesperada no celular. Era Carlos. Ele escreveu que não conseguia parar de pensar nela e que precisava vê-la. Anne sabia que era errado, mas o coração acelerado e a curiosidade falaram mais alto.
Ela respondeu, combinando de encontrá-lo em um café na cidade vizinha no fim de semana. No dia marcado, Anne mentiu para Lisa, dizendo que ia visitar a mãe. No fundo, ela sabia que estava traindo a amiga novamente, mas a atração por Carlos era mais forte do que a razão. Quando eles se viram no café, a tensão entre os dois era palpável. Carlos parecia tão confuso quanto ela, mas não conseguia esconder o desejo nos olhos. Isso não pode acontecer de novo, Anne disse, tentando convencer a si mesma. Eu sei, Carlos respondeu, mas sua mão tocou a dela por cima da mesa, e ela não a afastou. Naquela noite, eles acabaram em um motel. Anne sabia que estava cometendo um erro enorme, mas o desejo e a necessidade de se sentir desejada falaram mais alto. Foi a primeira vez que eles fizeram sexo, e embora fosse intenso e apaixonado, a culpa logo tomou conta de Anne. Ela chorou no banheiro do motel, enquanto Carlos tentava confortá-la, prometendo que não a machucaria. Nos meses seguintes, Anne e Carlos continuaram se encontrando em segredo. Era sempre a mesma rotina, mensagens discretas, mentiras para Lisa e encontros rápidos em lugares afastados. Anne tentava se convencer de que estava tudo sob controle, mas a culpa e o medo de ser descoberta a consumiam por dentro. Lisa, por sua vez, começou a desconfiar. Ela notava que Anne estava mais distante, sempre com o celular na mão e inventando desculpas para sair sozinha. Uma vez, Lisa chegou a perguntar se Anne estava se envolvendo com alguém, mas a amiga negou rapidamente, evitando contato visual. A situação ficou ainda mais complicada quando Carlos começou a pressionar Anne para contar a verdade a Lisa. Ele dizia que não aguentava mais viver na mentira, mas Anne tinha medo de perder a única amiga que sempre esteve ao seu lado. O conflito interno a deixava cada vez mais angustiada. As férias de inverno estavam chegando, e Lisa decidiu fazer uma surpresa para Anne. Ela sabia que a amiga tinha passado por momentos difíceis ultimamente, sempre parecendo distante e preocupada. Lisa pensou que uma visita inesperada poderia animá-la e, quem sabe, ajudá-las a reconectar. Pegou o trem para a cidade onde Anne morava, levando consigo um bolo caseiro que a mãe fizera especialmente para as duas. Quando chegou ao apartamento de Anne, Lisa bateu na porta com um sorriso no rosto, imaginando a reação surpresa da amiga. No entanto, quando a porta se abriu, o sorriso congelou em seu rosto. Quem estava lá era Carlos, seu pai, vestindo uma camiseta que ela reconheceu como sendo de Anne. Pai? Lisa perguntou, confusa. O que você está fazendo aqui? Carlos ficou paralisado por um instante, como se não conseguisse acreditar no que estava acontecendo. Ele abriu a boca para dizer algo, mas as palavras não saíram. Nesse momento, Anne apareceu atrás dele, vestindo um roupão e com o cabelo ainda molhado, como se tivesse acabado de sair do chuveiro. Lisa, Anne começou, mas parou ao ver a expressão de choque e dor no rosto da amiga. Lisa olhou para os dois, e tudo começou a fazer sentido. As mentiras, as desculpas esfarrapadas, o comportamento estranho de Anne nos últimos meses. Ela sentiu uma onda de náusea, como se o chão tivesse sumido debaixo dos seus pés. O que está acontecendo aqui? Lisa perguntou com voz trêmula, já sabendo a resposta, mas precisando ouvir dela. Anne tentou falar, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. Carlos foi o primeiro a se recuperar. Lisa, eu sei como isso parece, mas deixe-me explicar. Ele disse, estendendo a mão em direção à filha. Não me toque. Lisa gritou recuando. Como você pôde fazer isso comigo? Com a mamãe? Com a nossa família? Lisa, por favor. Anne finalmente conseguiu falar, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu nunca quis te machucar. Isso simplesmente aconteceu. Aconteceu. Lisa repetiu, com uma risada amarga. Vocês dois estão me traindo há quanto tempo? Mentindo para mim, para a mamãe. Como puderam? Carlos tentou se aproximar novamente, mas Lisa o empurrou para longe. Não, pai. Você perdeu o direito de falar comigo. E você? Ela virou-se para Anne, com os olhos cheios de lágrimas. Eu confiei em você. Você era minha melhor amiga. Como pôde fazer isso comigo? Anne tentou abraçá-la, mas Lisa se afastou, como se o toque da amiga a queimasse. E por favor, Lisa, Anne implorou. Eu sei que errei, mas eu te amo. Você é minha família. Família? Lisa riu novamente, mas dessa vez o som foi mais de desespero do que de raiva. Família não faz isso, Anne. Família não trai. Eu nunca vou conseguir perdoar vocês por isso. Ela olhou para os dois pela última vez, como se estivesse tentando gravar a cena em sua mente para nunca esquecer. Depois, sem dizer mais nada, virou-se e saiu correndo pelo corredor, deixando para trás o bolo que trouxera, agora esquecido no chão. Anne tentou ir atrás dela, mas Carlos a segurou pelo braço. Deixe-a ir, ele disse, com voz cansada. Ela precisa de tempo.
Anne caiu no chão, chorando inconsolavelmente enquanto Carlos fechava a porta, sabendo que nada nunca mais seria o mesmo. Após a descoberta, o mundo de Lisa desmoronou. Ela passou dias trancada no quarto, recusando-se a comer ou falar com alguém. Sua mãe, Marina, tentou consolá-la, mas Lisa não conseguia encontrar palavras para explicar o que havia acontecido. Como dizer à mãe que o homem com quem ela estava casada há mais de 20 anos a traíra com sua melhor amiga? Como admitir que sua própria amiga havia quebrado sua confiança de uma forma tão brutal? Finalmente, uma noite, Lisa decidiu contar tudo à mãe. Sentaram-se na sala e Lisa, com lágrimas escorrendo pelo rosto, descreveu o que havia visto no apartamento de Anne. Marina ficou em silêncio por um longo momento, parecendo processar as informações. Então, sem dizer uma palavra, ela se levantou e foi para o quarto, trancando a porta atrás de si. Lisa ouviu o som abafado de choro vindo de dentro e sentiu uma dor ainda maior no peito. Ela não só havia perdido o pai e a melhor amiga, mas também havia causado dor à mãe. Enquanto isso, Anne tentava lidar com a culpa e o arrependimento. Ela ligou para Lisa inúmeras vezes, mas as chamadas nunca eram atendidas. Enviou mensagens longas pedindo perdão e explicando que nunca quisera machucá-la, mas as respostas nunca vinham. Anne sentia-se isolada, como se tivesse perdido não apenas Lisa, mas também uma parte de si mesma. Ela começou a evitar os lugares que costumavam frequentar juntas, com medo de cruzar com a ex-amiga. Carlos, por sua vez, enfrentou as consequências de suas ações de frente. Marina pediu o divórcio, e ele não tentou contestar. Sabia que havia destruído o casamento e a confiança da esposa, e não havia justificativa que pudesse reparar o dano. Ele se mudou para um apartamento pequeno, levando consigo apenas algumas roupas e pertences pessoais. As noites eram as piores, quando o silêncio do lugar o confrontava com a solidão e o peso de suas escolhas. Uma tarde, Carlos decidiu procurar Anne. Ele sabia que não era a decisão mais sábia, mas precisava ver como ela estava. Quando chegou ao apartamento dela, Anne hesitou antes de abrir a porta. Eles se olharam por um momento sem palavras, até que Carlos finalmente falou. "Eu sinto muito por tudo", ele disse, com voz rouca. "Eu nunca deveria ter deixado isso acontecer." Anne balançou a cabeça, com lágrimas nos olhos. "Eu também tenho culpa, Carlos. Eu sabia que era errado, mas continuei. Agora, perdemos tudo." Carlos tentou abraçá-la, mas Anne recuou. "Não podemos mais fazer isso", ela disse, com firmeza. "Já machucamos muita gente. Precisamos seguir em frente, separados." Carlos concordou em silêncio, sabendo que ela estava certa. Ele saiu do apartamento com o coração pesado, mas com a determinação de tentar reconstruir sua vida, mesmo que sozinho. Enquanto isso, Lisa tentava encontrar uma maneira de seguir em frente. Ela começou a frequentar terapia, onde podia desabafar sobre a traição e a dor que sentia. Aos poucos, começou a entender que a culpa não era dela, mas isso não tornava o processo de cura mais fácil. Ela decidiu se concentrar nos estudos e em novas amizades, tentando deixar o passado para trás. Anne, por sua vez, também buscou ajuda profissional. Ela sabia que precisava lidar com a culpa e o arrependimento de forma saudável, para não repetir os mesmos erros no futuro. Ela se afastou de Carlos completamente, cortando todo o contato, e começou a reconstruir sua vida, uma peça de cada vez. Anos depois, Lisa e Anne se cruzaram em uma conferência na faculdade. Elas se olharam por um momento, e Lisa finalmente decidiu se aproximar. "Como você está?" Lisa perguntou com um tom neutro, mas sem hostilidade. "Estou tentando", Anne respondeu, com um sorriso triste. "E você?" "Também tentando", Lisa admitiu. "Ainda dói, mas estou aprendendo a viver com isso." As duas ficaram em silêncio por um momento, até que Lisa finalmente disse: "Eu não sei se algum dia vou conseguir perdoar você completamente, mas eu não quero carregar esse ódio para sempre." Anne acenou com a cabeça, entendendo. "Eu nunca vou parar de me arrepender do que fiz", ela disse. "Mas eu espero que um dia você possa ser feliz de novo." Elas se despediram com um aceno, cada uma seguindo seu caminho. A amizade que um dia foi tão forte nunca seria a mesma, mas ambas sabiam que haviam crescido com a experiência, por mais dolorosa que fosse.